Capítulo 2. Milagres na rua principal. Foi um fenômeno, meu amigo Ralph Wilkerson me disse recentemente. Essa é a única maneira que posso descrever as reuniões de Catherine no santuário. O fundador e pastor do Melodyline Christian Center em Anaheim, Califórnia, estava falando sobre as reuniões mensais de domingo à tarde que Miss Kuhlman conduzia no Shrine Auditorium, com capacidade para 7.500 pessoas em Los Angeles durante a última década de sua vida. As portas só se abriam à 1h, disse Ralph. Mas às 9h30 da manhã, a multidão era tão grande que os oficiais tinham que ser contratados para manter a ordem. Somente aqueles em cadeiras de rodas ou macas, e haviam muitos, tinham entrada antecipada em uma porta designada. As pessoas chegavam de táxis, de limusines, de caminhonetes, a pé, ônibus e até voos fretados vinham das principais cidades do Oeste e muitas vezes de países estrangeiros. Não era incomum que 40 ou 50 ônibus fretados chegassem para um único culto, lembra Ralph. Em alguns dias, o prédio podia ser facilmente preenchido 2 vezes. Milhares de pessoas desapontadas tinham que voltar para casa. Antes de cada culto, centenas de membros do coral ensaiavam sob a direção do Dr. Arthur Metcalf, um distinto músico que havia estado com a senhorita Kuhlman por anos. No órgão estava outro membro de longa data da equipe, Charles Bill. Os recepcionistas e conselheiros estavam em seus locais designados, enquanto Catherine estava nos bastidores, orando simultaneamente e verificando 2 vezes para garantir que todos os detalhes do culto estivessem em ordem. 10 minutos a partir do momento em que as portas se abriram, o prédio estava lotado à capacidade. Catherine sempre acreditou que quando o prédio estava cheio, era hora de começar, mesmo que fosse muito mais cedo do que o anunciado, disse-me Wilkerson. Aplausos trovejantes, descreveu Jamie Buckingham, como o início de um culto que ele foi no santuário. O coro explodiu em música. Exploded é a única palavra que ele encontrou para isso. Eles tocavam sons de fogo pentecostal, ele disse. Eles não apenas cantaram, eles transbordaram. Eles explodiram em alegria, aclamação de som e harmonia. A música ressoou até as paredes, vibrou bastante, e o meu couro cabeludo formigou. Depois que o Dr. Metcalf liderou o coro em mais alguns hinos emocionantes e refrões, eles começaram a cantar o que se tornou uma marca registrada da música de Catherine Minister. Ele tocou-me. Geralmente era durante essa música que a senhorita Kuhlman aparecia de repente na plataforma. Como Buckingham descreveu, seus longos cabelos ruivos brilhavam sob o brilhante colorido das luzes. Seu sorriso era cativante e fascinante. A eletricidade parecia crepitar dela, a congregação explodiu em aplausos estrondosos, uma demonstração espontânea do seu amor por ela. Um santo silêncio em cada reunião, as pessoas foram arrebatadas por um genuíno espírito de adoração. Não de Catherine, mas sim do Deus a quem ela servia. A música e o louvor continuou até que um silêncio santo caiu na sala e ela iria orar. Nós sabemos, Pai, que milagres vão acontecer neste lugar hoje. Nós sentimos a bendita presença do Espírito Santo. Prometemos dar-te todo louvor, toda glória pelo que está prestes a acontecer aqui. Despeje o seu Espírito sobre nós. Após entregar o culto ao Senhor, Catherine geralmente criava um momento descontraído com sua plateia. Talvez algo engraçado que tivesse ocorrido naquela semana, ou pedindo às pessoas que orassem pelos estados ou países de onde tivessem vindo para participar do culto. Suas reuniões eram sempre vivas e frequentemente cheias de risada. Era um reflexo genuíno que espelhava sua personalidade. Foi poderoso. As pessoas eram atraídas para as reuniões da senhorita Kuhlman por causa das manifestações do espírito. Elas nunca sabiam exatamente o que esperar. Às vezes ela pregava por 1 hora ou mais. Em outras ocasiões, ela convidaria para o palco pessoas que haviam sido curadas em cultos anteriores.
Frequentemente, centenas eram mortas no espírito, algo que veremos mais tarde. Finalmente, haveria um momento em que ela sentiria o poder de cura do Senhor e que iria começar a tocar as pessoas na audiência. Apenas um minuto, ela dizia, apontando imediatamente para um ponto da sacada. Alguém acabou de receber uma cura na parte inferior das costas e alguém está sendo curado, restaurado da visão. A multidão se agitava, olhava em volta enquanto Catherine gritava dezenas de curas. Os membros da equipe, liderados por Meg Hartner e Ruth Fisher, se espalharam pelo auditório para ouvir relatos de milagres em primeira mão. Muitos foram conduzidos à plataforma para compartilhar suas curas publicamente. As histórias medicamente documentadas dos milagres que aconteceram ficaram registradas em seus livros. Deus pode fazer de novo. Nada é impossível para Deus. E eu acredito em milagres. Os escarnecedores. Houve críticas? Claro que havia. Kathryn Kuhlman tinha uma biografia escrita por Heuser, e nela ele relatou: eu descobri repetidamente que a grande maioria das pessoas começava como céticas quando visitavam seus cultos. Eles iam por curiosidade mais do que qualquer outra coisa. Estavam cautelosos. Alguns desconfiavam abertamente. Outros estavam desesperados. E ainda haviam aqueles que eram intensamente leais. Havia extremos de reações, mas ninguém podia negar que algo fora do comum acontecia. Em cada culto, Kathryn sempre concluía com um apelo apaixonado para que as pessoas entregassem seus corações a Jesus Cristo. Centenas se aglomeravam à frente, enchendo os corredores para orar a oração do pecador. Ela realmente acreditava quando dizia: ter seus pecados perdoados é o maior milagre de todos. Ao final do culto, com o coro cantando uma poderosa versão de Ele é o Salvador da minha alma, Miss Kuhlman deixava o palco, mas não o prédio. Imediatamente ela se dirigia à seção ocupadas por cadeiras de rodas e macas, orando por aqueles que não haviam sido curados. Quando as pessoas olhavam para os seus relógios, não conseguiam acreditar. Tinham estado no auditório por 4 horas, mas parecia apenas 40 minutos. Nos anos 60 e início dos anos 70, o nome de Miss Kuhlman se tornou conhecido em todos os lares. Ela era destaque em reportagens de 4 páginas na revista People. Foi convidada para o The Tonight Show com Johnny Carson e apareceu no Dinah Shore Show. Comediantes populares da época como Flip Wilson e Ruth Buzzi imitavam seu estilo dramático. Milhões de pessoas estavam fascinadas por ela. Kathryn Kuhlman se tornou uma figura notável em auditórios por toda a América. A revista Time escreveu em 1970: Kathryn Kuhlman parece atrair multidões em todo o mundo, assim como dezenas de mulheres em seu público. Mas escondido atrás do seu penteado de à la Shirley Temple está uma das mais notáveis mulheres carismáticas nos Estados Unidos. Ela é, de fato, um verdadeiro santuário de milagres em uma única mulher. Em cada um dos seus recentes cultos em Los Angeles, Toronto e em sua base em Pittsburgh, curas e milagres acontecem. Surpreendentemente, seu salto para a fama nacional veio depois de uma grande relutância inicial. No início dos anos 1950, Kathryn estava atuando em cidades próximas como Akron e Cleveland, mas ainda não estava disposta a se aventurar muito além. Convites chegaram de Dallas, Seattle, Los Angeles, Londres e outros lugares, todos implorando para que ela trouxesse o seu ministério dinâmico para as suas cidades. No entanto, por razões desconhecidas, ela recusou todos eles. Durante quase 15 anos, ela preferiu permanecer em seu próprio quintal. Lembro-me de Ralph Wilkerson me dizendo: eu literalmente implorei para que Kathryn realizasse as reuniões na costa oeste, mas ela recusou. Na época, o ministério de Ralph estava florescendo em Anaheim.
e ele sentia que ela apenas multiplicaria o que Deus já estava fazendo no sul da Califórnia. Cerca de 10 anos antes, C.M. Ward, um evangelista da Assembleia de Deus, deu a Ralph uma profecia que duas coisas aconteceriam no reino. Haverá uma grande ênfase no ensino bíblico e uma grande mulher evangelista virá da costa oeste. Ralph nunca esqueceu essas palavras. Como ministro da Califórnia, Ralph frequentemente patrocinava grandes comícios na área, incluindo aqueles com David Wilkerson, sem parentesco, fundador da Teen Challenge, cujo ministério estava impactando muitas vidas. Ele tinha essa expectativa de que Kathryn Kuhlman era a mulher evangelista que a profecia mencionava, mas inicialmente ela não estava interessada em ir para o oeste. No entanto, o destino tinha algo diferente reservado para ela, e eventualmente ela aceitou o convite para realizar suas reuniões na costa oeste, mudando o curso de sua influente trajetória ministerial. Ralph Wilkerson, o autor de A Cruz e a Espada, era um forte apoiador financeiro do projeto de reabilitação Desafio Jovem. O evangelista David Wilkerson, fundador da Teen Challenge, pediu repetidamente a Ralph que o convidasse para conhecer Kathryn Kuhlman. Embora Ralph tivesse ouvido relatos brilhantes sobre os cultos de Kathryn, ele queria ter a certeza de que o seu ministério era algo que ele poderia endossar antes de convidá-la para o sul da Califórnia. Finalmente, Ralph e sua esposa, Elaine, tiveram a oportunidade de comparecer a um dos cultos de Kathryn em Youngstown, Ohio. Eles foram profundamente impactados pela presença do Senhor durante o culto e sentiram que a maneira como ela conduzia suas reuniões se assemelhava ao que eles faziam em suas próprias reuniões em Anaheim. Ralph ficou convencido de que a senhorita Kuhlman poderia ter um grande impacto no sul da Califórnia. No dia seguinte, eles se encontraram com Kathryn em seus escritórios na Carlton House e compartilharam sua visão para Los Angeles. Embora ela estivesse com uma agenda cheia de ministério em todos os estados, ela educadamente recusou o convite naquele momento. Os meses se passaram sem uma resposta de Kathryn, mas então um telefonema inesperado chegou. Era Oral Roberts, um bom amigo dos Wilkerson, pedindo a Elaine para preencher como organista em uma de suas cruzadas em Cleveland, Ohio. Após a cruzada, Ralph disse a Elaine que, antes de voltar para casa, ela deveria ir a Pittsburgh e conversar novamente com Kathryn Kuhlman. Ele instruiu a Elaine a não sair de lá até que ela concordasse em vir para o sul da Califórnia. A Elaine não só conseguiu marcar um encontro com Kathryn, mas também foi convidada para ficar em sua casa em Fox Chapel, um subúrbio do lado norte do rio Allegheny. Apesar de todas as recusas anteriores de Kathryn em viajar para o oeste, Elaine persistiu e continuou incentivando-a a considerar a ideia de ir para o sul da Califórnia. Kathryn falou sobre a sua sobrecarga de trabalho e a sua relutância em expandir seu ministério, mas Elaine estava determinada a convencê-la. Finalmente, após vários dias, Kathryn concordou em ir para a Califórnia, mas apenas para um único culto. Ralph imediatamente reservou o centro cívico em Pasadena para a reunião. Embora ela fosse pouco conhecida na costa oeste, a igreja de Wilkerson se reuniu para apoiá-la e o culto foi um sucesso. As notícias dos milagres e da poderosa presença de Deus se espalharam rapidamente pela cidade e ela foi convidada para mais reuniões. Com o aumento da demanda por seus cultos, Kathryn precisava de um local maior e ela acabou negociando o uso do Shire Auditorium com capacidade para 7.500 lugares. Os cultos lá estavam sempre lotados e centenas de pessoas frequentemente ficavam desapontadas por não conseguir entrar. Sua visita mensal à Califórnia despertou seu interesse em usar a mídia para alcançar mais pessoas com seu ministério. Ela encontrou o produtor Dick Ross, com quem teve uma conexão imediata e assinou um contrato para produzir a série Eu Acredito em Milagres na CBS Studios. A série se tornou uma das mais longas já produzidas pela CBS, com mais de 500 programas em pouco menos de 10 anos. Kathryn Kuhlman
capturou a cidade e muitas pessoas eram atraídas por seus cultos e programas de TV. Ela se tornou uma figura influente no cenário religioso e o seu ministério continuou a tocar a vida de inúmeras pessoas. Aqueles que trabalharam com ela dizem que, após a cada gravação, ela imediatamente entrava em uma sala de exibição privada e assistia criticamente a cada segmento. Se houvesse o menor erro, ela voltaria ao estúdio e pediria uma nova tomada. Rainha do estúdio. Disse Dick Ross a um repórter. Desde o início, Kathryn Kuhlman foi aceita pela equipe da CBS e se tornou uma espécie de rainha do estúdio. Quando ela entrava no estúdio, havia uma constante procissão de pessoas, desde os executivos até os funcionários comuns, que a amavam e faziam questão de parar apenas para vê-la e cumprimentá-la. Com frequência, um cinegrafista ou alguém da sala de edição trazia uma criança doente ou um membro da família e pedia que Kathryn orasse por eles. Ela nunca se recusava. Enquanto a senhorita Kuhlman deixava o estúdio, frequentemente ouvia os funcionários da CBS, que raramente punham os pés em uma igreja, dizerem: "Estarei na próxima reunião na igreja de Shriners." Ross observou. A televisão se tornou seu meio. Ela se encaixava perfeitamente com seus cultos na plataforma. Os cultos eram onde os milagres aconteciam. A série de televisão se tornou o meio de compartilhar com milhões em todo o país. Por que não? Kathryn tinha um senso de humor encantador. Jimmy MacDonald, que cantou em muitas das nossas cruzadas, lembra o dia em que um dos diretores de estúdio da CBS queria pregar uma peça em Carol Burnett, que também gravava seus programas nos estúdios. Quando ela ouviu sobre o seu plano, disse Jimmy. Kathryn teve aquele olhar infantil nos olhos e sorriu. Sim, e por que não? O homem explicou que Carol Burnett se gabava para seus colegas de elenco que sempre sabia o que estava acontecendo durante o seu programa e que ela detinha o recorde de nunca ser quebrada por ninguém, ou de nunca ser apanhada por ninguém. O diretor do estúdio disse a Kathryn: Carol deve dizer sua fala e abrir a porta, e um dos seus colegas de elenco deve sair e surpreendê-la, mas será você. Vamos ver se finalmente conseguimos fazê-la perder a compostura. Segundo MacDonald, Kathryn achou isso extremamente engraçado e concordou em participar. Ela se esgueirou para o estúdio ao lado e ficou esperando, fora de vista. No momento certo, ela bateu na porta do cenário. Quando Carol Burnett chamou a pessoa para sair, a senhorita Kuhlman atravessou a porta e entrou no cenário. Ela exclamou: "Você estava me esperando?" Disse Jimmy. Jimmy acrescenta: Carol Burnett finalmente não aguentou e caiu no chão, rindo incontrolavelmente. Era hora de retribuir as muitas vezes em que Carol arrancava gargalhadas do público com suas imitações exageradas de Kathryn Kuhlman. Não se sabe ao certo se o clipe foi ao ar, mas certamente se tornou assunto nos estúdios da CBS. Uma longa lista de celebridades do show business compareceu às suas reuniões. No Shrine Auditório, uma secção na varanda era reservada para que eles pudessem entrar sem ser incomodados, e Kathryn tinha como política nunca destacá-los do púlpito. Carta do prefeito. Devido à crescente exposição nacional na televisão, a senhorita Kuhlman recebeu centenas de convites de todo o mundo, de igrejas de diversas denominações, seminários, conferências e convenções internacionais. Uma carta chamou imediatamente sua atenção. Era do prefeito de Las Vegas, Nevada, Orrin Gregson, e de todo o conselho municipal. Eles estavam estendendo um convite oficial para que a senhorita Kuhlman visitasse a sua cidade. Além disso, eles prometeram fazer tudo ao seu alcance para tornar o evento um grande sucesso. Sua mente começou a girar. Não apenas ela aceitaria o convite, mas também filmaria todo o culto. Isso seria uma grande mudança em relação ao normal. Kathryn constantemente recusava a presença de câmeras de vídeo ou de cinemas em seus cultos. Ela sentia que a atividade poderia distraí-la e atrapalhar sua concentração no que Deus queria que acontecesse. Apenas 4 vezes ela abriu uma exceção. Ralph Wilkerson foi autorizado a gravar sua ministração em uma conferência carismática no Meadowlands em 1969.
Foram feitos vídeos quando ela falou nas conferências mundiais sobre o Espírito Santo em Israel em 1974 e 1975 e no culto de milagres em Las Vegas. O que a fez decidir gravar o evento de Las Vegas em um filme? Um dos seus amigos próximos me disse: acredito que Catherine sabia da seriedade de sua condição física e acreditava que chegara a hora de um dos seus cultos ser preservado para sempre. É claro que ela queria que fosse feito com grande perfeição. Catherine também sabia que se alguém pudesse produzir o filme de qualidade que ela tinha em mente, seria Dick Ross, o diretor do seu programa de televisão. Enquanto os preparativos se aproximavam para o culto no centro de convenções, o prefeito Gregson proclamou 3 de maio de 1975 como o dia de Catherine Kuhlman em Las Vegas. A cidade inteira estava agitada com isso. Cartazes anunciando a reunião foram vistos nos cassinos de jogo e anúncios foram feitos em casas noturnas. É registrado que um comediante judeu estrelando um show no Circus Maximus, um clube de jantar requintado no Caesars Palace, apontou seu charuto para a plateia lotada e disse: a propósito, Catherine Kuhlman está na cidade. Vocês sabem quem é ela, não é? O prefeito a convidou para realizar um culto de milagres no auditório da cidade. Espero que vocês consigam se afastar das máquinas caça-níqueis para comparecer. Eu estarei lá. Essa Catherine Kuhlman, ela é incrível. Ministros de dezenas de igrejas locais tinham seus membros trabalhando e orando semanas antes do evento. E um padre de uma das maiores igrejas católicas romanas da região realizou uma missa especial no dia anterior ao culto. Na noite anterior à reunião, os hotéis cassinos naquilo que é frequentemente chamado a Cidade do Pecado estavam lotados. O Stardust, o Sahara, o Hilton, não com jogadores, mas com o povo de Deus. Eles vieram de quase todos os pontos do mapa. A cena do lado de fora do centro de convenções na manhã seguinte era caótica. Ônibus chegavam de Reno, Phoenix, São Francisco e outras cidades. Havia voos fretados de Denver, Dallas, St. Louis e Seattle. Até mesmo um grupo do Havaí. 8.000 pessoas lotaram o centro de convenções e milhares não conseguiram entrar. Um repórter do jornal Logos, em julho de 1975, escreveu: todos estavam lá. Os donos dos cassinos, as prostitutas, os jogadores, os artistas, as garotas do coro, as strippers, os croupiers de blackjack e também a comunidade cristã que trabalhou tanto antes da sua chegada. E o prefeito estava na primeira fila. Oh, que culto maravilhoso! Eu assisti ao filme dezenas de vezes e nunca deixo de sentir a unção do Espírito Santo que permeava aquele lugar. Mais de 700 pessoas no coral elevaram suas vozes acompanhadas por uma orquestra completa. Jimmy McDonald cantou como nunca antes, e quando Catherine subiu ao palco, a salva de palmas foi ensurdecedora. Naquele dia ela orou: Jesus maravilhoso, eu não tenho nada, mas se você pode pegar o nada e usá-lo, eu te ofereço esse nada. Eu sei que te amo. Tudo o que posso te dar é a minha vida e cada grama de força do meu corpo. É tudo o que eu posso te dar. Agora ele podia ouvir. A fé começou a crescer quando Catherine convidou Sonny Simons para o microfone. Ela era uma dançarina do coro que contou sobre sua cura miraculosa da esclerose múltipla em um encontro em Los Angeles. No meio do culto, curas começaram a acontecer em todas as partes do centro de convenções e as pessoas corriam para a frente para dar seus testemunhos, incluindo um agnóstico que era surdo em ambos os ouvidos. Agora ele podia ouvir. Sua mensagem naquele dia sobre a soberania de Cristo foi direta e intransigente. Você quer a maravilhosa garantia da salvação? Você não gostaria de saber que seus pecados foram perdoados? Era impossível contabilizar o número de pessoas que se aproximaram para a salvação. A frente do auditório se tornou uma massa de humanidade. Jimmy McDonald começou a cantar Aleluia, aleluia, e toda a plateia se juntou a ele em um louvor extasiado, incluindo um segurança uniformizado que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi um clímax adequado para um filme histórico que teria
que teria o título Terra Seca, Água Viva. Catherine ministrou naquele dia por quase 5 horas. Las Vegas pode ter sido o palco de muitos eventos espetaculares, mas nunca testemunhou algo como isso. Após aquele dia, a senhorita Coleman ficou mais consciente de que o relógio estava correndo em sua vida. Nos meses seguintes haveria vales e vitórias, triunfos e tragédias. No entanto, nada disso era novo. Era a contígua saga de sua cativante vida. Deixe-me levar você a uma jornada para o lugar onde tudo começou.